Orando com Padre Pio. Primeira meditação. O sagrado dom da oração. Tema: o sagrado dom da oração está presente à mão direita do Salvador, disse Padre Pio, e à medida que você se esvazia de si mesmo e mantém-se enraizado na humildade sagrada, o Senhor continuará a falar com o seu coração. Oração de abertura. Senhor, mantende o meu coração e a minha alma sempre em diálogo convosco, mesmo quando a minha mente e o meu corpo estiverem focados nos meus afazeres. Amém. O exemplo de Padre Pio. Padre Pio comunicava-se constantemente com Deus. Suas orações incluíam a missa diária, o rosário, a meditação da paixão de Cristo e a contemplação durante a qual ele adorava a Deus em silêncio. A oração é a verdadeira escada que une a terra aos céus, disse ele. Descobriremos que a humildade, a contrição e a oração fazem a distância entre a humanidade e Deus desaparecer e agem de tal forma que Deus desce à humanidade e a humanidade ascende até Deus. E assim, ambos acabam por compreender, amar e possuir um ao outro. A vida de oração de Padre Pio começou na sua primeira infância. Quando criança, ele rezava sempre que podia, fosse de joelhos em casa, no chão de pedra, fosse na igreja diante do tabernáculo, fosse junto de sua família durante o rosário diário. Conforme crescia e aproximava-se mais de Deus, Pio passou a buscar mais e mais oportunidades de rezar. Em meio a sofrimentos e provações de toda espécie, ele encontrava conforto na oração. Um amigo próximo de Padre Pio, Padre Agostinho Daniele, de São Marco, em Lames, escreveu em seu diário em fevereiro de 1944, 24 anos antes da morte de Pio. Pensar em Deus é para ele um hábito. Ele vive a sua vida interior como fizeram os santos. Mesmo quando fala conosco, estamos cientes de que seu espírito se eleva a Deus. Em 1999, após a beatificação de Padre Pio, falou a seu respeito o Papa João Paulo II. Padre Pio desejava que muitas almas se unissem a ele em oração. Rezem, costumava dizer. Rezem ao Senhor comigo, porque o mundo todo precisa de oração. E todos os dias, quando o seu coração sentir mais forte a solidão da vida, reze. Reze junto ao Senhor. Porque sofria fisicamente, emocionalmente e espiritualmente todos os dias, Padre Pio dedicava profunda atenção a todos aqueles que sofriam. Ele os ajudava a compreender o valor dos seus sofrimentos e de suas cruzes. Em seus encontros com penitentes e com aqueles que buscavam a sua intercessão para alguma cura, Pio enfatizava o valor de oferecer o sofrimento a Jesus como orações pela salvação das almas. Ele acreditava que a melhor forma de caridade era a oração e reforçava que a maneira mais eficaz de ajudar os enfermos é rezando por eles. Por meio das orações de Padre Pio, também ocorreram curas. Uma cura bem documentada diz respeito a uma menina, Gema de Giorde. Ela nasceu cega e sem pupilas. Quando ouviu sobre o poder da oração de Padre Pio, a avó de Gema levou a menina a São Giovanni Rotondo, onde foram à missa celebrada pelo santo. Depois da celebração, Pio pousou a mão sobre a menina e pediu à Mãe de Cristo para interceder por ela. Passados alguns minutos, atônita, Gema agora podia ver. Meses depois, um famoso especialista em oftalmologia afirmou que Gema podia realmente ver, ainda que continuasse desprovida de pupilas. A vida de oração de Padre Pio lançava-se a fervente devoção à Mãe de Deus. Pio recitava o rosário dia e noite,
concentrando-se nas cenas contadas nos evangelhos para cada mistério. Queria que todos rezassem o rosário ao menos uma vez ao dia, meditando na humildade, no poder, no amor e na salvação que Cristo, através de Maria, traz a cada pessoa que o reza. Nota o biógrafo Francesco Napolitano. O amor de Padre Pio tornou-se uma incessante oração. Ele sempre carregava o rosário nas mãos ou no braço, tinha outros rosários debaixo do travesseiro, em sua cama e na escrivaninha de sua cela. Chamava o rosário de sua arma. Certa noite, quando estava doente e repousava na cama, não conseguiu encontrá-lo. Então chamou o padre Honorato e disse-lhe: Jovem, traga-me a minha arma. Padre Pio praticava uma devoção especial para cada uma das 3 pessoas divinas da Santíssima Trindade. Acolhia com graça especial a Deus Pai no centro do seu coração e permitia que ele fizesse o que bem entendesse em sua alma. Numa carta para um de seus filhos espirituais, aqueles que consideravam-se discípulos de Padre Pio, ele disse: Continue a servir a bondade infinita do Pai Celestial com cada vez mais sinceridade e doçura de espírito, pois foi com muito amor e doçura que ele o convidou e o chamou para junto de si. Como desejava em todas as coisas agradar a seu Pai Celestial, Pio gostava de rezar a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Em sua última missa, no dia 22 de setembro de 1968, recitou essa oração. Mais tarde, naquele mesmo dia, recitou novamente o Pai Nosso, enquanto esperava que o Senhor o levasse de volta a seu lar. Por toda a vida, Pio buscou amar e louvar o Pai, de acordo com o que disse Jesus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque é destes adoradores que o Pai deseja. João, capítulo 4, versículo 23. Mestre da oração, Pio morreu da mesma forma que viveu, com o nome de Jesus e de Maria em seus lábios. Pausa. De que maneira a intensa vida de oração de Padre Pio inspira-lhe a rezar? Palavras de Padre Pio. Nunca temas víboras do mal, pois embora elas sejam cruéis, jamais conseguirão atormentar a alma que se mantiver fixa na cruz. Seja vigilante e se fortaleça cada vez mais com a oração e com a bela virtude da humildade. Eleve-se acima de si mesmo com pequenas jaculatórias e aspirações do coração, que são orações contínuas e verdadeiras. Louvado seja o Senhor por sua infinita bondade. Louvada seja a sua grande misericórdia. Louvada seja sempre a sua compaixão, plena de amor e ternura. Exorto-o a se aproximar de Deus com a confiança de um filho. Ele o ama e você devolve-lhe esse amor como pode. É preciso confiar nele. Reze, tenha esperança e não se preocupe. Reflexão. Ao estudarmos a vida de Padre Pio, descobrimos quando, como e por que devemos rezar. Com relação a quando rezar, o santo quer que sigamos o conselho de Paulo: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E como devemos rezar? Padre Pio recomendou a oração privada. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Bem como as orações em família e em comunidade. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Por que devemos rezar? Padre Pio acreditava que a oração é a nossa melhor arma contra o mal e que, com efeito, ela pode abrir o coração de Deus para nós. Não precisamos sempre de orações formais. Padre Pio disse que a simples elevação dos nossos corações em orações breves e espontâneas agrada a Deus tanto quanto as orações formais e mais longas. Quando não temos palavras para dizer ao Senhor, quando estamos sobrecarregados com o trabalho,
com as preocupações e com os sofrimentos, a ponto de não conseguirmos rezar, o simples ato de colocarmos com humildade e recolhimento na presença de Deus já agradará ao Senhor. Você acha que o nosso Criador onipotente poderia não dar ouvidos ao que diz a insignificância de quem reza? Padre Pio acreditava que Deus quer não apenas ouvi-lo, mas anseia que se dirija a ele em oração. Mostra-me a tua face, ressoa a tua voz em meus ouvidos. Diz Deus a Salomão em Cânticos 2, versículo 14. E Jesus implora-nos: vinde a mim. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Aos que buscassem o seu apoio e as suas orações, Padre Pio com frequência dizia: reze, tenha esperança e não se preocupe. Encontre um lugar silencioso em que você possa se acomodar. Caso não consiga encontrá-lo, recolha-se àquele lugar silencioso dentro de você, onde Deus vive. Respire fundo e feche os olhos. Ao inspirar, diga silenciosamente: reze, tenha esperança e não se preocupe. Ao expirar, repita silenciosamente: reze, tenha esperança e não se preocupe. Repita esse exercício por alguns minutos. Enquanto o faz, visualize-se em completa segurança nos braços de Deus, cheios de amor e de bondade. Pratique esse exercício todos os dias, principalmente em épocas de tensão e sofrimento. Leia Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o haveis de conseguir e que o obtereis. Pense em como costuma rezar. Em geral, você reza hesitante ou confiante? Reza crendo que Deus de fato pode suprir as suas necessidades. Deus nunca deixa de atender às nossas orações. O que ocorre é que nem sempre Ele as atende da maneira que gostaríamos. Você está pronto a aceitar a resposta que Deus lhe dará, seja ela qual for? Tome a resolução de rezar hoje com confiança e com humildade, sabendo que somente Deus sabe o que é melhor para você e para todos aqueles por quem você ora. Se for possível, tire 10 minutos para caminhar ou para deitar-se num lugar confortável ou num ambiente com grama. Respire fundo e olhe para cima sorrindo, como se estivesse sorrindo para Deus. Porém, em vez de pedir ao Senhor, tire esse tempo para agradecê-lo por tudo e por todos que Ele colocou no seu caminho. E até mesmo por aqueles elementos da sua vida, incluindo pessoas que não lhe agradam. Se for possível, repita esse exercício uma vez por dia. A Palavra de Deus. Eu digo-vos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se lhe abrirá. Lucas, capítulo 11, versículo de 9 a 10. Oração de conclusão. Meu Senhor, eu com frequência negligencio a oração, alegando estar ocupado demais. Pelo poder e pelo amor do vosso Espírito Santo, mantende-me rezando com constância e pensando em vós durante tudo o que faço, mesmo em meio às provações. Estais sempre alegres, orai sem cessar, por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo em relação a todos vós. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 16 a 18.